Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, o Senhor Jesus tem me incomodado referente a uma palavra que Ele tem colocado no meu coração, e eu estava evitando dar essa palavra, mas o Senhor, através de uma irmã que deu uma pregação na última segunda-feira, e ela pregou sobre o profeta que segura, que retém aquilo que Deus colocou no seu coração para falar. E Deus já havia colocado essa palavra no meu coração. E agora eu quero compartilhar essa palavra com vocês. A palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus, ele nos fala sobre a parábola do joio. E é sobre essa parábola que eu quero falar com vocês. O Senhor Jesus, ele diz ali que um homem, ele tendo semeado o trigo, durante a noite veio um inimigo e semeou no meio do trigo o joio. Seus empregados, vendo aquela plantação no seu desenvolvimento, viram que havia sido ali colocado uma semente ruim e perguntou ao Senhor: o Senhor quer que nós venhamos a arrancar o joio? E o dono disse, o Senhor disse: não arranque o joio, para que não seja também arrancado o trigo junto. Deixe que eles cresçam juntos. Pessoal, é nesse ponto que eu quero tratar com vocês. Mesmo aqueles homens podendo arrancar o joio, o Senhor, ele disse o seguinte: não arranque, porque caso você não saiba, a raiz do trigo, ela cresce para baixo, a raiz do joio, ela cresce para os lados. Por que aqueles homens, ao arrancarem o joio, eles podiam arrancar o trigo junto? Porque a raiz do joio, ela se envolve com a raiz do trigo. E quando aqueles homens, por mais que eles conseguissem distinguir o joio do trigo, o trigo ia vir junto quando eles puxassem. Pessoal, isso acontece nos dias de hoje. O joio, sua raiz, em alguns casos está enrolada, está enroscada na do trigo. E não tem como arrancar, porque o trigo vai acabar saindo junto, sendo prejudicado. Isso acontece em muitos lugares, onde o joio, ele tomou uma proporção muito grande. Porque se você atentar à palavra, diz o seguinte: deixe que eles cresçam juntos. Então, meu amigo e minha amiga, o joio, ele vai crescer junto. O joio, ele vai desenvolver junto com o trigo. O joio vai dar testemunho. O joio, ele vai enriquecer. O joio, ele vai tomar cargos. O joio, ele vai estar no altar. O joio, ele vai estar nos obreiros. O joio, ele vai estar dando testemunho, ele vai estar evangelizando, ele vai estar aparecendo como se fosse o trigo. Mas ele não é. E quando ele vai ser arrancado? Na colheita, como diz a palavra. Deixe que na colheita seja separado. Porque o joio, ele pode crescer junto com o trigo. Ele pode estar no altar junto com o trigo. Ele pode assumir cargo junto com o trigo. Mas em um lugar ele não vai entrar: nos celeiros do Senhor. Ele vai ser lançado no fogo. Porque no celeiro o joio não entra, o trigo sim. O joio, ele pode ser distinguido do trigo somente na fase adulta. O trigo, ele cresce para o alto. O joio, suas espigas crescem desordenadas e para o lado. O trigo, ele adquire uma coloração amarelada. O joio, ele tenta adquirir essa coloração,
mas ele permanece esverdeado. O trigo, quando ele é amassado, triturado, ele vira pão, ele vira alimento. O joio, quando ele é amassado, triturado, ele vira veneno. Meu amigo e minha amiga, é perceptível, a gente consegue ver a diferença entre o joio e o trigo, mas ele não pode ser arrancado. Nós teremos que conviver com ele. Nós teremos que, muitas das vezes, ser subordinados a ele, ao joio, mesmo nós sendo trigo, porque, como o Senhor disse na palavra, deixe que cresça junto. Então ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai tomar parte de muitas coisas. Muitos, até trigo, vão ver o joio e vão dar cargos para ele, vão dar posições para ele, porque ele vai se parecer muito com o trigo. Mas fique certo que na colheita, na grande colheita, ele não vai entrar nos celeiros. Meu amigo e minha amiga, permaneça firme, seja trigo, seja alimento, por mais que você esteja sendo triturado, não vire veneno, vire alimento. Você é trigo, você não é joio. Deus, ele está contigo, Deus, ele é na sua vida. Faça dele o seu alimento, tenha propósito com o Senhor, seja trigo, e em nome do Senhor Jesus, na grande colheita, você vai entrar nos celeiros do Senhor. Meu amigo e minha amiga, fique na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.